O destino de Enkidu. Escuta, caminhante da noite, escuta, peregrino da sombra. O touro celeste foi vencido, Uruk celebrou com danças e vinho. Mas nos céus, os deuses não riram, pois quando o homem desafia o sagrado, quando a arrogância do ego ergue a mão contra o cosmos, a balança exige sangue. E assim, os deuses se reuniram e decidiram o destino. Um dos dois irmãos deveria morrer. E foi sobre Enkidu que caiu a sentença. Anu, Enlil, Shamash, Ea. Os grandes se reuniram no conselho. Eles falaram. Gilgamesh e Enkidu mataram Umbaba, guardião da floresta dos cedros. Eles mataram o touro celeste, orgulho do céu. Um deles deve morrer. A ordem precisa ser restaurada. E foi Enkidu, o filho da terra, o homem selvagem, aquele que corria com as feras e bebia nas fontes, quem recebeu a sentença. Pois ele era o equilíbrio de Gilgamesh, e sem ele, o rei deveria aprender a enfrentar a sombra da morte. Enkidu adoeceu, seu corpo antes forte como pedra enfraquecia. Seus braços, que seguraram o touro e os leões, tremiam. Em sonhos, viu o submundo, a casa da escuridão, onde o pó cobre os que partem, onde reis e escravos partilham do mesmo destino, onde a sombra é eterna e o alimento é poeira. Ele acordou suando e disse a Gilgamesh: Irmão, o destino me chama. Vi a casa onde todos hão de ir. Vi os reis sem coroas, vi os heróis sem glória, vi os ossos amontoados no pó. Meu coração treme, minha vida se apaga. A doença de Enkidu não é apenas física. É o peso do destino, o retorno do sagrado, a resposta a Ibris. Ele sonha o submundo antes de morrer. Na psicologia arquetípica, isso é o chamado da sombra final. O inconsciente revela a inevitabilidade da morte. Enkidu, como sombra de Gilgamesh, deve morrer para que o herói enfrente a própria finitude. A morte do outro é sempre o prenúncio da nossa. E o mito nos lembra: nenhum poder, nenhuma vitória, nenhum amor pode deter o ciclo universal. Maldita seja a porta do cedro que abrimos. Maldito seja o caçador que me trouxe à cidade. Maldita seja a cortesã que me seduziu, pois foi ela quem me tirou da liberdade das feras e me trouxe à ruína da morte. Sua voz era veneno, e desespero o consumia. Mas então Shamash, o deus Sol, apareceu em visão e disse a Enkidu: Por que amaldiçoas, Enkidu? Foi pela cortesã que conheceste o pão e o vinho? Foi pelo encontro com Gilgamesh que teu nome será lembrado, e pela tua amizade tua sombra será luz para a eternidade. Então Enkidu, chorando, retirou suas maldições e abençoou a cortesã, abençoou o caçador, pois entendeu que até a dor fazia parte da travessia. O momento da maldição é a rebelião contra o destino. O homem que não aceita a morte primeiro amaldiçoa o mundo. Mas a intervenção de Shamash é fundamental. Ele lembra que até a dor tem sentido, que a sombra e a luz são inesperáveis, inseparáveis, que a vida, mesmo curta, ganha imortalidade pelo vínculo, pelo amor, pelo mito. Na linguagem junguiana, é o início da integração. A sombra não é negada, mas é ressignificada. A tragédia se torna rito. Enkidu, já sem forças, chamou Gilgamesh.
Irmão, não me esqueças, pois fomos dois contra o mundo. Tu fostes meu reflexo e eu fui teu espelho. Sem mim, tua estrada será solitária. Mas lembra, é pela sombra que o herói encontra a si mesmo. E então, após 12 dias de agonia, o homem selvagem, moldado pelo barro, amigo inseparável, sombra e irmão, respirou pela última vez. O silêncio caiu sobre Uruk e Gilgamesh gritou como quem perde metade da alma. Gilgamesh rasgou suas vestes, cobriu-se de pó, errava pelas ruas gritando: Enkidu, meu irmão, meu sangue, minha sombra, como posso viver se tu morrestes? O que é a glória, o que é a força, se o destino toma tudo? Ele recusava alimento, recusava música, recusava dormir. Todo o esplendor de Uruk se tornou vazio. E no coração de Gilgamesh nasceu a pergunta que mudaria toda a sua jornada. Se Enkidu, o mais forte, pode morrer, que esperança tenho eu? Não serei também pó? Não me espera também o submundo? Este é o momento da ruptura. A morte de Enkidu é o ponto em que o herói deixa de ser apenas guerreiro e rei. Ele desperta para a angústia existencial, para o mistério da mortalidade. Na jornada arquetípica, a perda do companheiro é a perda da metade da psique. Gilgamesh perde a sombra que o acompanhava e deve agora enfrentar a morte em si mesmo. Na psicologia analítica, podemos dizer: o luto é o limiar da individuação. Somente quando aceitamos a morte como parte da vida, somente quando encaramos o fim, podemos começar a viver com profundidade. Assim, termina o 6º canto da epopeia. O conselho dos deuses decidiu, o touro foi vingado, e Enkidu desceu à casa do pó. Mas sua morte não foi fim, foi portal, pois no coração de Gilgamesh nasceu o chamado, a busca pela imortalidade, uma jornada que o levará ao fundo dos mares, ao encontro do dilúvio, à planta da vida e, finalmente, ao retorno para dentro de si. O símbolo fala, a sombra respira, a travessia, ela continua. E para você que chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo.